Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, conduzindo o seu dia. Tão bom estarmos juntos aqui no Devocional de Fé. Desejo que esta sexta-feira seja maravilhosa e marcada pela presença de Deus na sua vida. Você conhece a história de Abraão e da sua esposa Sara? São para nós exemplos de fé, de confiança em Deus, mesmo quando não enxergavam com os olhos a resposta. É sobre eles que Hebreus capítulo 11, do versículo 8 em diante, vai nos falar. Aqui quando está se apresentando os heróis da fé. Hebreus 11, 8 diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo já sendo idosa, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, saudaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Aleluia! Meu Deus, que palavra forte! Que história marcante, a história de Abraão e Sara. Se você ler no livro de Gênesis, a história de Abraão e de sua esposa Sara ocupa vários capítulos do livro de Gênesis. Nos mostra a experiência de um homem com Deus. Um homem que decidiu obedecer a Deus. É interessante que Deus, no início, ele chama Abraão, ele fala com Abraão. E o pedido de Deus não é muito claro. Deus simplesmente diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão pegou tudo que tinha, com a sua esposa, com seus bens, colocou sobre animais e saiu caminhando no deserto. Indo para onde? Ele não sabia, mas Deus prometeu que iria lhe mostrar. Com relação à terra prometida, a terra que Deus disse que lhe daria por herança, Abraão não comprou nenhuma terra, a não ser a terra onde ele enterrou a sua esposa. Ou seja, ele em vida não ganhou a herança que Deus havia lhe prometido, a terra. Mas ele viu a terra. E Deus disse: tá vendo esta terra? Eu darei aos teus filhos, aos teus netos, aos teus bisnetos, eu darei a tua posteridade. Abraão nem mesmo tinha filhos. Ele era uma pessoa que a sua esposa era estéril. Sara não podia ter filhos. E Deus prometeu que lhes daria. E já parecia impossível Sara aos 90 anos ter filhos, mas Deus fez.
porque para Deus nada é impossível. E aquela família que saiu sem nada, depois de algumas gerações, irá ganhar, conquistar, herdar toda a região de Canaã, onde hoje está Israel. Hoje, atualmente, os descendentes de Abraão, falando fisicamente, falando biologicamente, os judeus são mais de 15 milhões de pessoas no mundo. Estou falando assim, aqueles que se mantêm, a identidade. Tem muito mais gente espalhada por aí. Porém, a bênção que vem da família de Abraão não se estende apenas aos seus descendentes biológicos. Deus disse para Abraão: em você, Abraão, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Serão abençoadas todas as nações do mundo, todas as famílias do planeta Terra. Abraão jamais imaginava que da sua descendência, seus descendentes viriam homens de valor como Moisés, a quem Deus deu os 10 mandamentos, como Josué, que conquistou a terra prometida, para os filhos, os netos, os bisnetos, os descendentes de Abraão. Abraão jamais imaginava que da sua descendência, daqueles que seriam gerados, pela vida dele que já estava no finzinho, viria um homem maravilhoso como o rei Davi, que escreveu os Salmos, que liderou o povo para a paz. Viria Salomão. Ele jamais imaginava que da sua descendência viria Jesus Cristo. Sim, da sua descendência, misturando a centelha divina com a natureza humana, nasceria da sua descendência o Filho de Deus. O próprio Deus encarnaria numa filha de Abraão. No ventre de Maria, uma descendente de Abraão, Deus colocou o seu filho. Essa história é maravilhosa de como aquele que aguarda na promessa de Deus, talvez nem mesmo enxerga as consequências, mas pela fé sabe que Deus está conduzindo para o melhor lugar. E o melhor lugar não é apenas um lugar de bênçãos aqui nessa terra, porque Abraão sabia que ele aguardava uma pátria celestial. Ele estava em busca de algo eterno, não era apenas algo aqui para essa terra. A bênção que Abraão buscava de Deus não era apenas neste mundo. Ele mesmo dizia que ele era um forasteiro, um peregrino, que ele não tinha uma pátria. Se ele considerasse Ur dos Caldeus a sua cidade, ele poderia voltar para lá, como diz no texto. Mas não, ele se considerava sem uma pátria, porque ele aguardava a pátria que Deus lhe daria. A pátria que não estava nesse mundo, mas que está por vir, é o reino de Deus. Por isso Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino. A história de Abraão e de Sara nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos a saída aos nossos olhos. Nos ensina a obedecer a Deus, mesmo quando Ele não deixa claro todos os detalhes. Se a palavra de Deus diz, faça isso, você pode fazer. Mas como que eu vou fazer? Apenas obedeça a palavra de Deus. O Senhor vai suprir o restante. O Senhor vai mostrar o caminho. O Senhor vai dar a direção. Me lembro uma vez de uma mulher que me procurou na igreja após um culto, e ela disse: pastor, eu vivo hoje uma vida errada, uma vida no pecado, nisso, naquilo, e eu trabalho numa profissão pecaminosa. A minha profissão hoje é envolvida no pecado. E ela disse: eu quero largar isso, mas eu não sei o que vai ser de mim. Como eu vou me sustentar? Como eu vou sustentar minha família, meu filho, minha casa? Se eu largar isso, o que será de mim?
Eu disse para ela: irmã, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei qual porta Deus vai abrir, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus manda tu sair desse meio. Se você fizer isso por obediência, se você ouvindo hoje a voz do Espírito Santo abandonar o pecado, eu tenho certeza que amanhã Deus te mostrará o próximo passo, e depois de amanhã o outro passo, e depois o outro, e o Senhor te conduzirá, e nada te faltará, porque você está fazendo pela fé. Fé e obediência andam juntos. Nós não podemos dizer que temos fé em Deus e não obedecermos. Se nós não obedecemos é porque lá no fundo nós não confiamos em Deus. Se eu confio em Deus, eu estou disposto, mesmo que eu não enxergue com os meus olhos aonde isso vai dar, estou disposto a obedecer. O nome disso é fidelidade. Eu considero que Deus é fiel. E se eu fizer a minha parte, Ele fará a sua parte, porque Ele é Deus fiel e verdadeiro. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo derramado na cruz em nosso lugar, pelo qual o Senhor nos prometeu uma pátria celestial, o Senhor nos prometeu a vida eterna e nós confiamos que herdaremos tudo isso. Obrigado pelo exemplo de Abraão, Senhor. Pedimos, faça-nos, Senhor, como ele, peregrinos, homens e mulheres de fé que andam por essa terra, mas olhando para o céu. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a andar contigo todos os dias da nossa vida. E quando as lutas se levantarem, quando os problemas se levantarem, Senhor, queremos continuar firmes na Tua promessa, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Oh Deus, Tu tens o controle do tempo, Tu tens o controle de todas as coisas, Tu és Deus fiel e justo e santo e bom. Eu peço, Deus bondoso, abençoa este irmão, esta irmã que me ouve agora. Concede a Tua paz, concede a Tua alegria, mas principalmente, Senhor, abre os olhos desta pessoa para a Tua vontade. Faz chegar a este coração, Senhor, os Teus propósitos, para que este homem cheio de fé tome a decisão de deixar aquilo que não é bom, de deixar o lugar que ele não deve estar. Que esta mulher também, tomada de fé, possa dar passos corajosos em direção à vontade de Deus. Que assim esta família, Senhor, possa ser abençoada, como todas as famílias da terra são abençoadas hoje, pela decisão de Abraão. Obrigado, Senhor, pela obediência que o Senhor nos dá condição de termos. Obrigado, Senhor. Pedimos que nessa sexta-feira o Senhor nos ajude, nos dê um final de semana abençoado, nos dê dias de paz e alegria. Que o Teu Espírito esteja sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que o Senhor conduza você em toda a boa vontade dEle. Um grande abraço e uma ótima semana. Amanhã estaremos juntos no Devocional. Eu quero fazer um convite, alguns convites especiais aqui. Se você é aqui da região do Vale dos Sinos, eu tenho alguns eventos muito legais nesse final de semana para convidar você. Nós temos hoje, sexta-feira, hoje à noite, um culto muito especial aqui na Igreja Encontros de Fé, um culto chamado Raízes. No culto dos jovens, o pastor Paulo Figueiró estará ministrando a palavra e trazendo à memória coisas que Deus fez lá no passado no nosso ministério. Falando aos jovens e à igreja sobre as raízes que estão por trás, debaixo, escondida no solo. Raízes que sustentam esta árvore, que é o nosso ministério, a igreja, o que Deus fez até aqui. Então, se você quer participar hoje à noite, 20 horas, na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo. Amanhã à tarde vamos ter um culto evangelístico. Vamos ter uma tarde toda de evangelização na pista de eventos em Novo Hamburgo. Um evento chamado Peregrino. Nós vamos estar na rua levando o amor de Deus. Haverão brinquedos para as crianças, atividades para as famílias.
corte de cabelo gratuito para a comunidade e uma série de outros serviços ali. Será distribuído alimentos para pessoas que passarem ali. Então amanhã, sábado, a partir da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde. Das 5h30 às 6h30, vamos ter um culto de fé ali na rua, na pista de eventos, tá bom? Também estaremos amanhã, sábado à noite, na igreja de Campo Bom, um culto especial para os jovens e para as famílias, culto chamado Pais e Filhos. Eu, inclusive, estarei lá ministrando a palavra, falando sobre pais e filhos. Vamos conversar sobre gerações, sobre o que Deus quer fazer nas gerações. É uma noite de reconciliação, de paz, alegria, de comunhão. Sábado à noite e domingo à noite também aqui em Novo Hamburgo, na sede, temos culto da família. E no domingo de manhã vamos ter o batismo, às 9 horas da manhã aqui em Novo Hamburgo, batismo de toda a região do Vale dos Sinos. Se você ainda não é batizado, você pode vir às 8h30 da manhã e ser batizado nas águas. Um grande abraço a você, que Deus dê um ótimo final de semana, cheio da paz e da presença de Deus.